Cada pessoa tem o seu modelo de insônia. Sim, entre os pacientes insones, cada um vai apresentar pensamentos, sentimentos, sensações e sintomas e comportamentos que são promotores de insônia. E este modelo de insônia é interpretado pela terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia através do modelo cognitivo. Dessa forma, ao pensar sobre o modelo de insônia do paciente e do cliente, podemos entrar em contato então com pensamentos, sentimentos, sensações e sintomas e comportamentos que são promotores de insônia e que muitas vezes o seu paciente, a sua paciente não sabia que eram promotores e até perpetuadores de insônia. Estamos vivenciando um período muito desafiador. E para a maioria da população brasileira e até mundial, em especial nas grandes cidades, dormir 8 horas por noite é um luxo. Ritmo agitado da vida nas ruas, toda essa situação urbana promotora de estresse nos leva, assim, a termos dificuldades para dormir. E o sono da população está cada vez pior. Não é à toa que a insônia é a queixa mais comum entre as pessoas que apresentam distúrbios do sono. E nós temos números que de fato são assustadores. 45% da população mundial apresentam distúrbios do sono. 69% dos brasileiros acreditam que dormir tem um impacto muito importante, sim, na saúde e bem-estar. Mas esses mesmos 69% se queixam de dificuldades para ter um sono de qualidade. 35% da população mundial reportam que televisão, filmes, redes sociais afetam diretamente o seu descanso e o seu sono. Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia da insônia. Por isso você, psicóloga, psicólogo, terapeuta, profissional da saúde, necessita sim conhecer as estratégias de psicologia do sono, de maneira especial o protocolo da terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. As pessoas com insônia têm 3 tipos clássicos de sintomas: pensamentos, sentimentos, sensações e sintomas e comportamentos que interagem entre si para perpetuar os problemas de sono. Dessa forma, o excesso de preocupação que alguns pacientes apresentam com o simples fato de não dormir intensifica o comportamento de não dormir. A preocupação de não dormir faz com que o seu paciente, o seu cliente, fique acordado, já que aumenta consideravelmente a ansiedade e, consequentemente, aumenta a adrenalina, aumenta cortisol, exatamente o que o seu cliente precisa para dormir. O seu cliente, para dormir, ele precisa de melatonina, ele precisa de uma boa quantidade de adenosina que é acumulada no decorrer do dia. Ele não precisa de excesso de adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol, nós temos um pico para acordar pela manhã, mas ao dormir nós não necessitamos de excesso desses hormônios, desses neurohormônios. Eu quero dizer para você que realmente conhecer estas estratégias, conhecer o modelo cognitivo aplicado à insônia, compreender o modelo da terapia cognitivo-comportamental vai ajudar muito o seu paciente a vencer a insônia naturalmente. E eu quero dizer a você que este protocolo tem técnicas eficazes, simples, mas técnicas poderosas para fazer o seu paciente, o seu cliente vencer a insônia. Querido terapeuta, querida psicóloga, querido psicólogo, para tratar adequadamente a insônia do seu paciente e do seu cliente, você deve analisar quais são os pensamentos, os sentimentos, as sensações e sintomas e os comportamentos que estão perpetuando a insônia. E para isso, existem alguns protocolos. Existem diversos protocolos e o padrão ouro é a TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia. Os protocolos que se apoiam na TCCI têm uma certa variação em número de sessões, mas a média, 8 atendimentos, alguns protocolos até 10 atendimentos. O meu protocolo gira em torno de 8 a 10 atendimentos, porque eu gosto de oferecer ao meu paciente, ao meu cliente, um protocolo sanduíche. O que significa isso? Atendimentos individuais
e atendimentos em grupo. No atendimento em grupo, o fator de universalidade é um grande diferencial para que estes pacientes vençam a insônia naturalmente. Eles se ajudam, é uma coisa realmente magnífica. E ainda você pode convidar outros profissionais da área da saúde para fazer parte do seu grupo. Você precisa conhecer sim um protocolo que funcione. O seu paciente, quando ele vence a insônia de forma natural, ele vai lhe indicar para tantos outros que também estão passando por situações parecidas. E quem já teve insônia sabe que a insônia é realmente algo muito desafiador para manter a saúde mental. As técnicas mais utilizadas pela terapia cognitivo-comportamental, primeiro, uma boa higiene do sono singularizada, não é qualquer higiene do sono. Depois, controle de estímulos. Terceiro, restrição de sono. Quarto, mudança cognitiva. Esses 4 pilares vai sim ajudar o seu paciente, o seu cliente a vencer a insônia naturalmente. Uma pergunta que você deve fazer toda vez que você está na frente de alguém com queixa de insônia. Quais são os seus pensamentos comuns que alimentam a insônia? Isto é, o que você pensa para si mesmo no período em que você se deita para dormir? Uma outra pergunta muito importante é: quais são os sentimentos e sensações físicas que são comuns para a insônia? Isto é, o que você sente no seu corpo. E terceiro, quais são os comportamentos, as atitudes que são comuns, mas são comportamentos e atitudes que não são úteis para um sono de qualidade. Isto é, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer em prol de um sono de qualidade. Então são perguntas que levam em consideração o modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental. Por isso, você deve, juntamente com o seu paciente, focar sempre na ação e não nos resultados. É óbvio que o seu paciente vai ter resultados incríveis quando você aplica um protocolo de terapia cognitivo-comportamental. Mas o mais importante é que ele pense no aqui e no agora, que ele pense naquela noite, isto é, na ação das técnicas que você vai utilizar com ele. Quero destacar a partir de agora o modelo de insônia do seu paciente extremamente conectado aos pensamentos. A palavra pensar, ela tem uma origem latina e vem de pensare. O que é pensare? Pensare significa literalmente avaliar o peso de alguma coisa. Será que o seu paciente fica pensando de forma acelerada, próximo ao momento de ir para a cama? Se isso está acontecendo com ele, é um grande sinal de que o modelo de insônia do seu paciente esteja conectado diretamente ao modelo de pensamentos. Isto é, a mente do seu paciente fica muito acelerada e, consequentemente, vai aumentar a ativação fisiológica. Seu paciente vai passar a produzir mais adrenalina e cortisol e ele vai literalmente despertar. Por isso, você precisa compreender o modelo de insônia do seu paciente, porque a forma como o modelo de insônia do seu paciente está funcionando, você deve utilizar técnicas conectadas com o modelo de insônia do seu paciente. Olha como é simples. Os nossos pensamentos são muito importantes, porque os nossos pensamentos afetam diretamente a forma como sentimos e a forma como agimos. Pensamento, sentimento, comportamento. É óbvio que várias vezes isso acontece também de baixo para cima. Comportamentos, sentimentos, sensações, sintomas e também pensamentos. Nós temos cerca de 65 mil pensamentos por dia. E o problema não é essa quantidade toda. O problema é que muitos destes pensamentos são repetitivos. Existem muitos tipos diferentes de pensamentos, mas nós podemos categorizá-los de uma forma muito simples entre pensamentos negativos, pensamentos positivos e pensamentos que são neutros. Pensamentos negativos, positivos e neutros. E os tipos específicos de pensamentos levam diretamente a emoções específicas. Por isso que o seu paciente que tem pensamentos acelerados, ele tem uma chance muito grande de ter insônia. O jeito que interpretamos uma situação tem um grande impacto na maneira em que pensamos e também na maneira em que sentimos e nos comportamos. Este é o modelo cognitivo.
Nós podemos então perceber que uma mesma situação que você e que eu passamos pode ter uma percepção muito diferente. Assim, a maneira que eu penso e a maneira que você pensa sobre uma determinada situação realmente afeta a maneira como sentimos e a maneira como agimos. Se o seu paciente tem um tipo de insônia, um modelo de insônia conectado de uma forma muito intrínseca aos pensamentos, eu quero afirmar que ele tem pelo menos 4 tipos de pensamentos negativos. Primeiro tipo de pensamento negativo que o paciente insone dentro do modelo de pensamentos oferece: preocupação. O que são pensamentos conectados à preocupação? São pensamentos sobre todas as coisas ruins, negativas, que podem acontecer hoje, amanhã e no futuro. Normalmente, estes pensamentos incluem os famosos e se. E se eu não fizer um bom trabalho? E se eu não for uma boa mãe? E se eu não for um bom parceiro, uma boa parceira? E se meu cônjuge sofrer um acidente? E se meu filho ficar doente? E se? Então, esse é um tipo de pensamento muito comum daquele paciente insone, pensamento de preocupação. Nós temos um outro tipo de pensamento negativo que denominamos ruminação. O que é um pensamento de ruminação? São pensamentos repetidos sobre experiências negativas do passado. Enquanto ruminação está conectado ao passado, preocupação está conectado ao futuro. Quando o indivíduo apresenta excessos de pensamentos negativos do tipo ruminação, este paciente fica perguntando-se sobre os porquês. Por que eu estou assim? Por que minha vida é assim? Por que meu relacionamento é assim? Por que meu sono é assim? Por que as minhas dificuldades são estas? Por que isso? Por que aquilo? E este ciclo de questionamentos, de porquês e de esses conduzem o seu paciente a ter uma hiperativação. Nós temos ainda pensamentos negativos do tipo PAN. O que são pensamentos do tipo PAN? Pensamentos automáticos negativos. São pensamentos, são fluxos de ideias, são imagens quase sempre muito desagradáveis e são imagens não úteis que surgem ali na cabeça, na mente do paciente em resposta de situações simples do cotidiano. Por exemplo, eu não vou melhorar nunca. A minha saúde nunca vai progredir. Eu nunca vou vencer insônia. Pois é, são pensamentos automáticos negativos que ficam fixos na mente do seu paciente, do seu cliente. O quarto tipo de pensamento negativo que o seu paciente insone pode apresentar é aquilo que chamamos de mente hiperativa. O que é uma mente hiperativa? É o paciente que tem uma mente extremamente acelerada, com muitos pensamentos que ficam literalmente correndo de forma acelerada de um canto para o outro. E o paciente, ele pega um pensamento aqui como se fosse um vagão de trem. Pega um pensamento numa estação, desce na outra, daqui pega em outra e tem esse encadeamento de pensamentos que se tornam, então, pensamentos acelerados. E aí, obviamente, o seu paciente não vai conseguir dormir. O jeito que interpretamos uma situação tem grande impacto na maneira em que pensamos e sentimos. Se o seu paciente ficar fixado nos pensamentos negativos, que são mais direcionados para promoção de insônia, ele vai ter uma grande dificuldade de sair desse ciclo. De maneira especial, eu destaco 2 pensamentos mais conectados à insônia. Daqueles 4, 2 são os mais conectados. Primeiro são os ruminativos, isto é, perguntar dos porquês, pensamentos conectados ao passado, a reflexão intensa do passado. E o segundo, os pensamentos do tipo PAN, pensamentos automáticos negativos. Os pensamentos ruminativos, eles tendem a ser repetitivos e até obsessivos. São pensamentos que podem ficar na cabeça do seu paciente, na mente do seu paciente, passando de um lado para o outro de uma forma muito intensa, gerando grande sofrimento para o seu paciente. O seu paciente pode chegar num nível de sofrimento tão intenso e tão grande
que muitos destes pacientes começam a apresentar comportamentos bastante estranhos na tentativa de se livrar destes pensamentos. Muitos pacientes começam a desenvolver o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Se o seu paciente apresenta estes pensamentos do tipo PAN com regularidade e você não atua para gerenciamento destes pensamentos, o seu paciente tem uma chance imensa de, além de ter insônia, desenvolver um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo. Se o seu paciente tem estes pensamentos fixos, pensamentos estranhos, eu quero dizer a você que não há nada de errado com ele. Todos nós, seres humanos, temos pensamentos do tipo PAN, temos também pensamentos estranhos. Não há nada de errado com isso. A grande questão é quando o seu paciente, é quando você, é quando eu, quando nós conhecemos técnicas específicas para gerenciar estes pensamentos meio estranhos, estes pensamentos automáticos negativos, e quando eu tenho uma técnica que é de fato assertiva, que funciona, estes pensamentos não vão oferecer consequências tão trágicas. Agora, se o seu paciente não os conhece, ou se você também não conhece técnicas específicas para lidar com os pensamentos automáticos negativos, lamento. Existe uma possibilidade muito grande de você e os seus pacientes desenvolverem outros transtornos. A grande questão é como as pessoas lidam com estes pensamentos. Quando aprendemos a lidar de forma mais eficaz, conseguimos gerenciar com facilidade. Mas a forma como lidamos com estes pensamentos automáticos negativos, ou mesmo os pensamentos de preocupação, depende muito de cada indivíduo. Todos nós sofremos sim com os nossos pensamentos, mas a forma como lidamos, as estratégias diferentes como lidamos, faz com que alcancemos resultados diferentes. Grande parte das pessoas interpretam de forma equivocada até mesmo as situações neutras ou situações positivas. Você, terapeuta, psicóloga e psicólogo, garanto que você já atendeu um paciente que teve muitos problemas de relacionamento, hoje se encontra num relacionamento muito saudável, mas ela quer pedir o rompimento desse relacionamento, porque ela tem medo desse relacionamento ser acabado tal como os outros assim o foram. Então, se a pessoa não estiver conhecendo técnicas específicas para lidar com estes pensamentos, muitas vezes pensamentos neutros e até mesmo pensamentos positivos, ela pode sim gerar emoções e sentimentos negativos. Mas eu gostaria de deixar muito nítido para você, terapeuta, psicólogo e psicóloga. Quando você treina o seu paciente a identificar estes pensamentos, entender estes pensamentos, inclusive os pensamentos mal adaptativos, e estes pacientes passam então a examinar e a corrigir estes pensamentos, os pacientes vão se sentir muito melhor, inclusive com maior facilidade para gerenciar estes pensamentos no foco de tensão, isto é, no momento em que se deitam para dormir, e aí ele conseguindo gerenciar neste momento, ele vai ter uma noite de sono muito mais tranquila. É óbvio que o seu paciente precisa cumprir alguns procedimentos. Uma técnica, inclusive, que eu já digo agora para você, que você deve sim solicitar ao seu paciente, é que ele tenha ao lado da cama um caderninho, uma agenda para ele anotar estes pensamentos, um bloco de notas para ele deixar ao lado da cama, para ele anotar os pensamentos quando estes pensamentos aparecem durante a noite. É óbvio que ele não deve acender a luz principal do quarto, ele deve ter uma lâmpada bem fraquinha, com uma voltagem bem fraquinha e uma lâmpada não fluorescente, dessas lâmpadas frias, mas uma lâmpada daquela antiga, meio amarelada. E a lâmpada deve ficar sempre atrás dele, não na frente e nem em cima. Ele tendo esta lâmpada fraquinha, ele pode sim acendê-la e escrever neste caderno os pensamentos que são pensamentos negativos, seja do tipo PAN, seja de preocupação, qualquer tipo de pensamento ruminativo. Quando o seu paciente registra o pensamento aqui, é como se ele tirasse do cérebro, da mente e colocasse neste caderno.
É óbvio que ele deve se comprometer para que durante o dia ele pegue esse caderninho, ele abra, leia os pensamentos e trabalhe de forma assertiva buscando gerenciar estes pensamentos. Veja, é muito importante você ajudar o seu paciente a utilizar uma técnica como esta. Esta técnica de registrar pensamentos, ela é extremamente útil, mas basicamente ela é útil por dois motivos. Primeiro, ajuda o paciente a reduzir a ansiedade com uma preocupação específica verdadeira da vida real que ele tenha ou com uma preocupação do mundo das ideias. Porque quando ele anota, ele pode inclusive adiar a resolução desta preocupação até o dia seguinte. Temos vários estudos que chancelam esta técnica de gerenciamento de pensamentos. Depois, eu vou lhe ensinar uma técnica muito específica que leva em consideração estas anotações, chamada agenda da preocupação. Segundo motivo que você deve sim utilizar esta técnica com o seu paciente, o seu cliente. Porque anotar os pensamentos do tipo PAN, os pensamentos negativos, pensamentos ruminativos, pensamentos de preocupação, fornece dados, traz informações muito importantes sobre os tipos de pensamentos que estão atrapalhando o sono do seu paciente, que está fazendo com que ele permaneça acordado. E quando ele entende estes pensamentos, quando ele sabe gerenciar estes pensamentos, ele começa a vencer estes pensamentos de uma forma muito tranquila, promovendo um sono de maior qualidade. Por isso, se você descobriu que o seu paciente tem um modelo de insônia muito conectado aos pensamentos de preocupação, obviamente você deve utilizar estas técnicas. Você pode também utilizar tantas outras técnicas de gerenciamento de pensamento. Uma, por exemplo, é que o seu paciente ele pode acreditar nos pensamentos. Inclusive, nós temos frases do tipo: você é aquilo que você pensa. Sim, você é aquilo que você autoriza a sua mente a ficar pensando. Porque os pensamentos negativos é comum de todas as pessoas. O que é indicado, então? Que o seu paciente desgrude destes pensamentos que são negativos. O cérebro humano, ele é uma máquina de procurar pensamentos. E ele é uma máquina de procurar, acima de tudo, pensamentos que são ameaçadores. Neste momento, você tem uma área do teu cérebro que eu gosto de chamá-la de gêmeas sequestradoras. Você já ouviu falar nas gêmeas sequestradoras? Pois é, nós temos duas amígdalas que ficam aqui na direção do globo ocular, na intersecção com a orelha interna. Você tem uma amígdala de um lado e uma amígdala do outro lado. São duas. E elas promovem aquilo que Daniel Goleman chama de sequestro amidaloide, ou sequestro das amígdalas. Basicamente, quando você está numa alta tensão, numa alta ansiedade, alto estresse, esta área do cérebro dispara, luta ou fuga, isto é, ela vai defender e ela inibe um funcionamento adequado do seu córtex pré-frontal, que é a área racional. Eu sei, terapeuta, psicólogo e psicóloga, que você já sabe disso, mas o seu paciente não sabe disso. Então, o cérebro humano, ele fica ali o tempo todo rondando o ambiente externo, mas também o ambiente interno, em busca destas ameaças. E a maioria dos pensamentos são ameaças imaginárias. Pare para pensar sobre os seus pensamentos. Quantos deles que você pensou até hoje, até o horário agora, quantos destes não foram ameaças? Mas muitos ou quase todos foram apenas ameaças imaginárias. E isso acontece com o seu paciente também, de maneira especial, quando ele está próximo à hora de ir para a cama. Por isso, você deve ensinar o seu paciente a desgrudar destes pensamentos. Você deve ensinar o seu paciente a tomar nota destes pensamentos. São estratégias muito eficazes. Você pode ainda ensinar o seu paciente a ter um mantra, isto é, utilizar uma fraseologia. Ele vai escolher algumas frases que fazem sentido para ele e ele vai repetir estas frases, estas palavras, para que lhe traga uma sensação de tranquilidade e calma. Alguns pacientes
se beneficiam com mantras já existentes. Outros pacientes gostam de escrever o próprio mantra. É uma frase simples, uma frase que você vai repetir com constância. E para que repetir uma frase com constância? É simples. Tudo aquilo que você fala várias vezes vai ficar fixado na sua mente. E se de repente você tiver uma preocupação conectada a um acontecimento e você de antemão já treinou um mantra respondendo cognitivamente a esta preocupação, no momento em que este pensamento lhe surgir à mente, o teu próprio cérebro já vai buscar este mantra. Olha que coisa mágica! Pois é a neurociência aplicada às dificuldades da vida para que as pessoas tenham maior facilidade para vencer estes problemas de gerenciamento de pensamento. Então, treine com o seu paciente, com o seu cliente, para que ele desenvolva mantras. Uma outra dica muito importante é treinar o seu paciente a praticar o mindfulness. Isto é, focar no momento presente. E como é que ele pratica isso? Durante todos os comportamentos do dia. Se levantou pela manhã, sente-se na cama e treine sentir o corpo na cama. Vai para o banheiro. Preste atenção na sua escovação. Já percebeu que escovamos os dentes de forma muito automatizada? Pare e pense na sua escovação dental. Vai tomar café, olha para o seu alimento, olha para o seu café, para o seu leite, para o seu chá, eu não sei o que você gosta, o seu suco. Preste atenção no sabor, isto é, foque estar no momento presente. Uma técnica utilizada inclusive para gerenciamento de crise de ansiedade, eu vou trazê-la a você porque o seu paciente pode treinar também esta técnica, que é uma técnica de focar no presente. Então, se ele percebeu que os pensamentos estão acelerados, ele pode sim utilizar esta técnica também. Por exemplo, ele pode trazer pensamentos de tranquilidade, mas ele pode também, se ele estiver tendo dificuldades para isso, ele pode pensar ou ele pode visualizar 5 coisas que ele está vendo agora. Então imagine que ele está próximo à hora de ir para a cama, até se deitou, mas ainda não apagou a luz. Ele pode observar o que eu estou vendo agora no meu quarto. Eu estou vendo o guarda-roupas, eu estou vendo um livro, eu estou vendo o quê? Ele vai prestar atenção em 5 coisas que ele está vendo. Logo depois disso, ele pode prestar atenção em 4 coisas que ele pode tocar. Ele pode tocar em si mesmo, ele pode tocar no lençol, caso ele esteja na cama, no cobertor. Ele pode tocar em 4 coisas. 5 coisas para ver, 4 coisas que ele possa tocar. Depois, ele pode prestar atenção em 3 coisas que ele consegue ouvir. Será que ele consegue ouvir algum som externo? O que ele consegue ouvir? Pelo menos 3 sons. Depois, ele vai prestar atenção em 2 coisas que ele pode sentir o cheiro. Percebeu que estamos até agora utilizando os nossos sentidos? Que está conectado ao nosso sistema nervoso periférico? Pois é. E a última coisa, ele vai focar no sabor que está na boca dele. Quem sabe do creme dental que ele acabara de escovar os dentes. Esta técnica o seu paciente pode utilizar na hora que ele se deita. Então, se deitou com a luz acesa, 5 coisas que ele pode ver. Depois, 4 coisas que ele pode tocar. Inclusive, a 4ª coisa pode ser o interruptor que ele vai tocar para apagar as luzes. Depois, 3 coisas que ele consegue ouvir, 2 coisas que ele consegue cheirar e 1 coisa que ele consegue sentir o sabor. Você utilizou então o sistema nervoso periférico. Mas eu gostaria ainda de reforçar a importância de escrever os pensamentos. Quando você escreve os pensamentos, você ajuda a organizar os pensamentos e diminui a ansiedade. Então, foque nestas dicas que eu lhe ensinei, mas sobretudo nesta de escrever os pensamentos. E por último, eu quero lhe dar uma dica e eu quero lhe dar também presentes. Como assim, Fialho, presentes? Pois é, vou lhe dar dica para a gente fechar esse conteúdo e eu quero também lhe dar presentes. Qual é a dica? Você precisa ensinar o seu paciente, o seu cliente a treinar a respiração. Toda vez que você inspira, você acessa o sistema nervoso simpático, ativação. Quando você expira, você aciona o sistema nervoso parasimpático, relaxamento. Inspirou,
simpático. Soltou, você ativa o parasimpático. O que isso significa? Você deve treinar uma respiração com o seu paciente para ele fazer esta respiração na hora que já estiver na cama. E, obviamente, acionando de uma forma mais acentuada o sistema nervoso parasimpático. Fialho, como faz isto? Dica de ouro. 4 segundos inspirando, 6 segundos expirando, soltando. Então ele vai treinar uma respiração onde ele vai ficar 4 segundos inspirando pela narina, 6 segundos expirando pela boca. Na hora de soltar pela boca, ele deve fazer um biquinho como se tivesse com um canudo, assim ó, soltando o oxigênio. Para que esse biquinho? Para que ele tenha oxigênio para soltar em 6 segundos. E o mais importante é que no final ele solte todo o oxigênio que ele puder. 4 segundos inspire, 6 segundos expire. Inspire pela narina, solte pela boca. Mas tem mais. Por que fazer isto? 4 e 6. 4 segundos, quando ele inspirar, ele está acionando o sistema nervoso simpático. 6 segundos, o parasimpático. E qual é o sistema que está conectado ao relaxamento? Parasimpático. Por isso que, para insônia, você não deve treinar uma inspiração com o seu paciente que seja uma quantidade igual, isto é, 5 segundos inspirando e 5 segundos expirando. Você vai ajudar muito mais utilizando esta de 4 segundos e 6 segundos. E sabe onde está o presente? Vai na minha bio do Instagram agora mesmo. Se você já está no Instagram, ótimo, vai na minha bio. Vai ter um link lá na minha bio que você vai baixar 2 pacers para o seu paciente treinar esta respiração. Como assim? Você vai dar de presente para o seu paciente, seu cliente, esse pacer, ele vai colocar no celular dele e ele vai treinar durante o dia. É importante que ele faça esse treinamento 3 vezes ao dia. 15 minutos pela manhã, 15 minutos à tarde e 15 minutos na cama. De manhã e à tarde, ele pode fazer olhando para o pacer. Mas quando ele estiver na cama, ele não deve olhar para o celular. Ele deve fazer, obviamente, pelo treino e pela memória que ele guardou, 4 segundos e 6 segundos. E é importante, quando ele estiver fazendo esta inspiração e expiração, que ele preste atenção na inspiração. Que ele preste atenção no oxigênio que está entrando pelas suas narinas e que ele preste atenção no oxigênio que está saindo, que já cumpriu o seu papel. Você pode, inclusive, com este paciente, utilizar submodalidades. Ele pode imaginar que o oxigênio que ele está ingerindo tem uma cor e o oxigênio que ele está expelindo tem uma outra cor. Para que tudo isso? Quando ele foca em algo que não é o ambiente externo e também não são os pensamentos, ele vai relaxar. A ansiedade vai tender a baixar e o sono vai chegar com muito mais facilidade. Indique esse conteúdo para amigos. Você conhece terapeutas, psicólogos e psicólogas? Encaminhe esse vídeo para ele. Eu não tenho dúvida alguma que ele vai fazer um uso excelente das dicas, de todo o conteúdo que eu trouxe e também desse presente. Forte abraço e até o próximo vídeo onde eu vou lhe ensinar a lidar com o modelo de insônia do seu paciente conectado aos sentimentos, sensações e sintomas. Forte abraço e até a próxima oportunidade.